Fala pessoal, tudo certinho? Bom galera, nós fizemos uma videoaula sobre geometria e polaridade molecular, onde eu mostrei para vocês em duas dimensões, ou seja, aqui como se a gente estivesse fazendo no papel, aqui no PowerPoint, como é que funcionam, como é que a gente determina a geometria e a polaridade de diferentes moléculas, certo? Então eu resolvi fazer agora um vídeo utilizando os simuladores, né, simuladores do PET Colorado, da plataforma PET Colorado, onde a gente pode analisar em 3 dimensões a geometria e a polaridade das moléculas que nós estudamos ali em 2 dimensões, ok? Então nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com vocês as mesmas moléculas que nós utilizamos ali na aula sobre geometria e polaridade. Vou realizar aqui, determinar a geometria e polaridade dessas moléculas utilizando os simuladores em 3 dimensões, beleza? Vamos lá então. Pessoal, mostrando para vocês aqui então em 3 dimensões, tá? A gente consegue ver um pouquinho melhor a geometria dessas moléculas, bem como a polaridade das mesmas, certo? Então pegando aqui o nosso ácido fluorídrico, um exemplo que a gente utilizou em relação às moléculas lineares, né? Então a gente pode observar, ó, entre dois pontos, né, mesmo em 3 dimensões, posso mexer aqui, né? Eu só formo uma reta, então a geometria dessa molécula ela é linear, ok? Certo? Não temos átomo central, então não temos aqui interferência de pares de elétrons ligantes nesse átomo central, certo? Beleza. Como é que fica a polaridade dessa molécula então, pessoal? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, entre o hidrogênio e o flúor, quem que é o mais eletronegativo? Coloquei a escalinha de eletronegatividade aqui para vocês, então aqui nós temos os valores de eletronegatividade, e a gente pode observar que a eletronegatividade do flúor é consideravelmente mais alta, né, em relação ao hidrogênio. Então, se a gente fosse colocar algumas cargas parciais, né, a gente poderia indicar que o flúor teria uma carga negativa, uma densidade de carga negativa, e o hidrogênio uma densidade de carga positiva. Pessoal, esses valores aqui não importam para nós no momento, ok? Então vamos só focar aqui na densidade de carga negativa e densidade de carga positiva. Então aquele átomo que possui uma maior eletronegatividade vai ficar com uma densidade de carga negativa. Consequentemente, eu vou ter aí um polo, né? Vamos formar aí um polo positivo e um polo negativo, né? Então podemos botar os polos aqui, ó. Então se a gente considerar os polos, né, a gente pode observar, ó, vou colocando uma setinha ali, ó, que indique o vetor, que indica o meu momento de polaridade, né? Então eu sempre faço uma setinha do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Uma vez que esse átomo mais eletronegativo, ele está puxando, está atraindo a densidade eletrônica para si, ok? Pessoal, como eu tenho apenas dois átomos, então meu vetor resultante, meu momento de dipolo resultante, vai ser justamente esse vetor aqui que está do hidrogênio para o flúor. Então podemos colocar aqui, ó, do ácido fluorídrico nós temos então um vetor resultante, né, que ele é diferente de zero. Então nós temos um vetor resultante ou mi resultante, momento dipolar diferente de zero. Consequentemente, essa molécula é polar, certo? Pessoal, se nós fôssemos até observar um pouquinho melhor, nós podemos botar aqui uma densidade de elétrons, tá? Então isso aqui representa a densidade de elétrons. Pessoal, isso essa bola meio torta aqui, porque na verdade os elétrons eles fazem parte de toda a molécula, tá? Quando a gente representa ali a estrutura de Lewis, a gente costuma simplificar, na verdade. A gente está colocando os elétrons de valência como se pertencessem apenas a um dos átomos, né? Mas na verdade eles participam de toda a molécula, ok? Mas isso não é assunto nosso agora, tranquilo, não se preocupem com isso. Estou aqui apenas mostrando para vocês como a densidade eletrônica realmente ela está mais em volta do flúor, uma vez que ele é mais eletronegativo, certinho? Beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, em relação à molécula de H2 então, né, também é linear, uma vez que ela é uma molécula diatômica, né, temos apenas dois átomos, então assim como no ácido fluorídrico com dois átomos não podemos formar apenas uma reta, né, então nossa geometria aí formada ela é linear, ok? E como esses dois átomos são iguais, né, eles possuem a mesma eletronegatividade. Dessa forma, se nós fôssemos colocar aqui, indicar os momentos de dipolo, na realidade não existe, ó, tá? Ele não existe aqui um dipolo nessa molécula. Não tem um polo positivo, a formação de um polo positivo, a formação de um polo negativo. Consequentemente, né, eu não tenho cargas parciais. Essas cargas parciais são zero, uma vez que os dois átomos estão puxando os elétrons com a mesma intensidade. Consequentemente, eu não tenho a formação de um dipolo. Tá? Selecionei aqui o meu dipolo, né, que seria o nosso Mi, momento de polaridade. Então eu não tenho, consequentemente, a nossa molécula vai ser apolar. Beleza? E podemos girar aí ó, em 3 dimensões, essa molécula ela vai ser sempre linear.
ok? Bom, galera, em relação ao dióxido de carbono, então o nosso CO2, podemos girar aqui, ó, de todas as formas, né? A gente observa que a geometria desta molécula, do CO2, ela é linear, certo? Por que ela é linear? Lembrando ali o que a gente acabou de ver, então, em duas dimensões, ela é linear, pois não sobra um par de elétrons não ligantes, ou par de elétron livre, né, no átomo central. Consequentemente, o maior distanciamento entre esses dois átomos de oxigênio, né, ou entre as ligações carbono dupla O, o maior distanciamento entre essas ligações aqui é de 180 graus. Então essa molécula é uma molécula linear, certo? Por que ela é apolar então, galera? Vamos lá, vamos analisar aqui a eletronegatividade desses átomos. Analisando a tabelinha de eletronegatividade, a gente observa que o oxigênio tem uma eletronegatividade de 3,5 e o carbono de 2,5. Ou seja, os oxigênios vão puxar as densidades eletrônicas das ligações para perto deles. Então nós vamos ter aqui, ó, colocando aqui os polos das ligações, a gente tem que os oxigênios vão atrair os elétrons das ligações, uma vez que eles têm uma eletronegatividade maior, consequentemente eles vão ficar com uma carga parcial negativa. Então os oxigênios ficam com uma carga parcial negativa e o carbono com uma carga parcial positiva. Pessoal, como os dois oxigênios puxam os elétrons com a mesma intensidade, só que para lados opostos, esses vetores, né, eles se anulam. E a gente tem um momento de dipolo aí, ó, que é igual a zero. Na verdade, a gente não tem um momento de dipolo resultante diferente de zero, né? Pode ver que ficou uma bolinha ali o nosso momento de dipolo bem no centro do carbono. Consequentemente, essa molécula, então, ela vai ser apolar, certo? Não importa como eu rode essa molécula aí, certo? Em 3 dimensões, eu vou ter sempre a mesma estrutura para ela, que é linear, formando aí uma molécula apolar, certo? Tranquilinho? Bora lá para o próximo, então. Em relação à molécula de água, então, pessoal, primeiro observando como é que ficou a geometria dessa molécula aqui em 3 dimensões, né? Para a gente poder comparar com o dióxido de carbono, nosso CO2, a gente pode observar, ó, que no caso da água, ela possui 2 pares de elétrons livres aqui, 2 pares de elétrons não ligantes, certo? Esses 2 pares de elétrons não ligantes, então eles influenciam no ângulo dessas ligações, né? Ou dos pares ligantes, né? Que são os responsáveis pelas ligações. Então eles causam uma repulsão nesses pares que são os ligantes, certo? Os responsáveis pelas ligações químicas, levando aí a água a uma geometria angular, com um ângulo próximo aí de 104,5 graus. E não importa o quanto você gire, galera, essa molécula, analisando em 3 dimensões, ela sempre vai parar aí numa geometria angular, beleza? Então a diferença entre o CO2 e a água é que o CO2 não possui par de elétrons livres no átomo central, consequentemente gerando uma geometria linear. No caso da água, ela possui 2 pares de elétrons não ligantes no oxigênio, o que fornece a ela uma geometria angular. Certinho? Bom, em relação à polaridade da água, pessoal, então vamos lá. Se a gente pegar aqui a nossa tabelinha de eletronegatividade, de novo, então temos que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio, certo? Então, oxigênio 3,5 e hidrogênio 2,1. Ou seja, o oxigênio vai ter uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios vão ter uma carga parcial positiva, certo? Então, o oxigênio vai atrair os elétrons da ligação para mais perto dele. Então, ele vai atrair os elétrons dos dois, referente à ligação entre os dois átomos de hidrogênio, para mais perto dele. Então, a gente pode analisar aqui como é que ficaria o sentido aí de atração desses elétrons, né? Então, podemos olhar aqui em 3 dimensões, que são 2 setinhas na diagonal para cima, certo? 2 vetores na diagonal para cima. Pessoal, esses 2 vetores, como estão no mesmo sentido, eles se somam. E a gente chega a um momento dipolar resultante que vai ser aí diferente de zero. Então, estou somando esses 2 vetores que estão em cinza aqui e formo um vetor resultante diferente de zero para cima. Consequentemente, essa molécula vai ser polar, certo? Então, pessoal, em relação a moléculas triatômicas, como mencionado anteriormente, se não sobrar elétrons não ligantes no átomo central, a geometria vai ser linear e a molécula apolar. Se sobrar a par de elétrons no átomo central, a geometria vai ser angular e a molécula vai ser polar. Isso para moléculas triatômicas, com 3 átomos. Bom, galera, no caso da amônia, ela possui então uma geometria piramidal. Podemos observar aqui, ó. Por que essa geometria piramidal? No caso da amônia, o nitrogênio ele possui um par de elétrons não ligantes. Nitrogênio sendo aqui o átomo em azul, o átomo central. Ele possui um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes, então assim como no caso da água, ele causa uma repulsão nesses pares de elétrons ligantes, nos responsáveis pela ligação química, empurrando eles para baixo.
Então a gente fica com uma base aqui, ó, uma base trigonal, então como se fossem os três átomos de hidrogênio ali para baixo, né, os três átomos de hidrogênio para baixo, formando a base de uma pirâmide e o parzinho de elétron aqui em cima. Então essa geometria é o que a gente chama aí de geometria piramidal, certo? E em relação à polaridade dessa molécula, então, pessoal, vamos lá. Então, pegando aqui a nossa molécula de amônia e analisando, então, os vetores aí que vão ser referentes às ligações, ou a densidade, né, de carga dessas ligações. Bom, entre nitrogênio e hidrogênio, o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Consequentemente, ele vai atrair os elétrons da ligação para si. Então, colocando aqui ó, os polos das ligações, a gente tem aí que sempre o nitrogênio vai atrair para si esses elétrons, certo? Vou deixar ela um pouquinho mais em pé aqui para a gente poder observar um pouquinho mais. Como esses polos, né, esses dipolos estão todos no mesmo sentido para cima, uma diagonal para cima, eles vão se somar e vão formar uma resultante aí positiva, certo? Ou Mi diferente de zero, no caso, né? Vai formar aí um Mi diferente de zero. Consequentemente, essa molécula vai ser polar. Se nós colocarmos as cargas parciais, pessoal, a gente pode observar aqui ó, que o nitrogênio tem uma carga parcial negativa e cada hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva, certo? Então, sempre o nitrogênio puxando os elétrons das ligações NH, puxando para ele, então para mais perto dele, então eu vou ter um Mi diferente de zero, a nossa molécula é polar, certo? Bom, pessoal, no caso do BH3, tá? A gente analisou o BH3, estou usando aqui como exemplo o BF3, mas seria a mesma analogia, certo? Não tenho aqui a molécula de BH3, mas estou utilizando a BF3, tá? Então a gente pode observar, galera, que olha só, tem o átomo central, certo? Onde não sobram pares de elétrons não ligantes, não tem par de elétron solitário aqui, certo? Par de elétron isolado. Consequentemente, se a gente considerar aqui um ângulo de 360 graus, né? Com 3 átomos, um em cada extremidade, o ângulo formado ele é de 120 graus. Formando, então, um triângulo no plano, galera. Um triângulo no plano. Ou seja, a geometria ela é trigonal plana. Então, posso girar em qualquer sentido aqui que eu vou ter uma geometria trigonal plana. Certo? E a polaridade dessa molécula? Então, a polaridade dessa molécula, aqui representando agora o BH3, né? A eletronegatividade do boro e do hidrogênio já são praticamente iguais, pessoal, tá? Um pouquinho diferente, mas já são praticamente iguais. Então, na verdade, aqui a gente não teria nem muito alguém puxando elétrons em relação ao outro, né? Então, de cara pela eletronegatividade, a gente já pode imaginar que essa molécula de fato vai ser apolar. Mas como é que funcionaria isso aqui, pessoal? Vamos lá, vamos botar os dipolos. Então, a gente tem os dipolos aí, ó, onde o hidrogênio é levemente mais eletronegativo que o boro, né? Então ele consegue aí puxar os elétrons das ligações para si, né? Considerando aqui essa pequena diferença, mesmo assim a gente pode considerar que o hidrogênio é mais eletronegativo. Então ele puxaria os elétrons. Só que olha só, eu tenho dois vetores para baixo, né? Eles estão na diagonal mais para baixo, os quais vão se somar, e um vetor para cima. Então esses dois para baixo que se somam acabam se anulando com esse vetor para cima. Então eu tenho um vetor resultante para baixo, um para cima, né? Um momento de dipolo para cima e um momento de dipolo para baixo, onde ambos se anulam e eu não vou ter um momento de dipolo resultante. Ó. Não tem a formação de um momento de dipolo aí diferente de zero. Consequentemente, essa molécula vai ser apolar. Bom, pessoal, também analisamos em relação à geometria trigonal plana a molécula de formaldeído. Beleza? Então temos aqui a molécula de formaldeído também trigonal plana. A diferença é que nós temos aqui uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, que vai causar uma repulsão um pouquinho maior em relação à molécula de BH3, onde todas as ligações eram simples, certo? Então não vai ser um ângulo exatamente de 120 graus, mais próximo de 120 graus, mas a geometria continua sendo a trigonal plana, certo? Vamos analisar então a polaridade dessa molécula, pessoal. Olha só, o oxigênio possui eletronegatividade de 3,5, o carbono de 2,5 e o hidrogênio de 2,1. Pessoal, como temos aqui ligações diferentes, então temos duas ligações iguais, carbono, hidrogênio, e outra que ela é diferente, que é carbono dupla O. Então nós sempre vamos analisar os momentos de dipolo, aí, os dipolos das ligações, tá, em relação a cada ligação química. Por exemplo, se nós analisarmos a ligação carbono-oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então quem puxa os elétrons é o oxigênio, certo? Quando analisamos as ligações carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, quem puxa os elétrons é o carbono. Então, se o oxigênio puxa, eu tenho um vetor para cima.
Se o carbono puxa, eu tenho mais dois vetores para cima. A gente pode observar aqui, ó. Então, eu tenho um vetor para cima, mais dois vetores para cima aí, ó. Certo? Então, todos os vetores estão para cima. Então, podemos analisar em 3 dimensões aqui, ó. Todos os vetores estão para cima. Se todos esses vetores estão para cima, eles se somam. Consequentemente, nós vamos ter um vetor resultante aí, que ele é diferente de zero, e a nossa molécula é polar. Beleza? Então, pessoal, olha lá. Ó. Quando eu tenho 4 átomos, uma molécula com 4 átomos, eu posso ter dois tipos de geometria. A piramidal, certo? Quando sobra um par de elétrons isolados no átomo central, que foi o caso da amônia que a gente utilizou, e essa molécula vai ser polar. E quando não sobra um par de elétrons no átomo central, um par de elétrons isolado no átomo central, como é o caso do formaldeído e o do BH3 que nós analisamos, a geometria é trigonal plana. Aí, dependendo dos tipos de ligações, ela pode ser apolar, como no caso do BH3, ou polar, como aqui no caso do formaldeído. Beleza? Sempre analisando, então, se a gente vai ter aí um momento de dipolo igual a zero ou diferente de zero. Certo? Bom, galera, no caso do metano, então, né, falando aí agora das nossas geometrias com 5 átomos, né, para a gente poder fechar nossas análises aí de geometrias moleculares, né, a geometria que a gente forma é uma geometria tetraédrica, que quando a gente analisa em 2 dimensões, ela parece uma cruz, né, mas que a gente desenha como se fosse uma cruz, mas na verdade não é. Né, essa geometria é tetraédrica. Se a gente deixar a molécula em pezinha, como eu vou deixar aqui agora, tá? Então é como se ficassem 3 átomos para baixo, formando a base de uma pirâmide, certo? E um para cima. Só que na verdade, pessoal, eu posso girar essa molécula como eu quiser, que ela sempre vai ter a mesma forma. Sempre vou ficar com uma base com 3 átomos e um átomo para cima. Pode girar à vontade, ó, tá? Beleza? Sempre vou manter essa base de 3 átomos para baixo e um para cima. Essa geometria, pessoal, chama tetraédrica ou tetraedro, tá? Que são 4 faces, na realidade. Tetra de 4, o edro de faces. Então a gente vai ter aqui 4 faces se você montar as faces dessa molécula. Beleza? Então geometria tetraédrica, certinho? E como é que fica a polaridade dessa molécula, então? Vamos lá. Bom, pessoal, se analisarmos aqui, ó, a molécula do metano, né, e as eletronegatividades desses átomos, então a gente tem que o hidrogênio aí, ele é levemente menos eletronegativo em relação ao carbono, né? Ou seja, o carbono é mais eletronegativo. Então quem que vai atrair os elétrons da ligação? O carbono, né? O carbono que vai puxar os elétrons da ligação. Então ele vai puxar os elétrons para mais perto dele de todas as ligações CH. Então vamos colocar aqui os polos das ligações. Então sempre o carbono puxando esses elétrons para si. Vou deixar em pezinho que fica um pouquinho mais fácil de a gente imaginar, galera. Então olha só. Se eu deixar em pé, eu tenho 3 vetores para cima, na diagonal, né, em direção para cima, e um vetor para baixo. Ou seja, esses 3 vetores que estão para cima, eles se somam e acabam se anulando com esse que vem para baixo. Então eu tenho 3 vetores para cima, que vão somar, vão formar um, e esse vetor para baixo, então consequentemente eles se anulam, e a gente vai ter um momento de polaridade aí, que ele é igual a zero. Olha só, então na realidade ele não forma um momento de dipolo diferente de zero. Beleza? Tranquilinho? Então tem a formação desse dipolo, consequentemente nossa molécula é apolar. Certo? Só em relação ao clorofórmio, então, né, que também tem geometria tetraédrica, como é que fica a polaridade dele, então, para a gente poder comparar com o metano? Vamos lá, olha só. Então, analisando as eletronegatividades, o cloro é mais eletronegativo que o carbono e o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, vamos lá. Considerando o cloro e carbono, então, cada ligação, vamos considerar cada ligação. As ligações carbono-cloro, nas ligações carbono-cloro, quem puxa os elétrons é o cloro. Ou seja, vou ter 3 vetores aqui nessa posição que a gente está indicando, deixando ele em pezinho, sempre colocando o átomo que está em menor quantidade para cima. Isso que fica mais fácil de analisar, tá, pessoal? Não é que muda alguma coisa, não muda nada, mas fica mais fácil de analisar. Então eu tenho 3 vetores vindo para baixo aqui, ó, cada cloro puxando os elétrons da ligação carbono-cloro. Beleza? E entre carbono e hidrogênio, quem puxa os elétrons é o carbono. Então também tenho mais um vetorzinho para baixo, que a gente pode observar aqui, ó, nos polos das ligações. Então temos vários vetores, né, todos os vetores vindo para baixo. A gente para analisar aqui, né, em 3 dimensões, eu vou ter todos os vetores vindo para baixo. Beleza, então eu vou ter aqui, pessoal, um momento de dipolo resultante diferente de zero. Ó a nossa setinha do nosso momento de dipolo aqui, ó. Então momento de dipolo diferente de zero. Consequentemente, essa molécula vai ser polar, certo? Então, em relação a moléculas com 5 átomos, pessoal, tá?
a geometria vai ser tetraédrica, ok? Geometria tetraédrica. Mas essa molécula poderá ser polar ou poderá ser apolar, beleza? Tranquilinho? Galera, olha só para finalizar, né? Existem outras geometrias, tá? Bastante comuns aí também, mas que a gente acaba não estudando em nível médio, que é quando eu tenho 6 átomos, tem uma bipirâmide trigonal, certo? Então, ó, tenho 3 átomos no eixo horizontal, formando um triângulo, e 2 átomos nos vértices, então que forma uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, tá? Então existem mais geometrias das que a gente está estudando, ok? A gente não vai trabalhar com essas, mas só para vocês saberem. Então existe a bipirâmide trigonal, existe a octaédrica, onde eu tenho 8 faces, que é quando eu tenho um átomo central mais 6 átomos periféricos, tá? Então é uma geometria que a gente chama de octaédrica. Então tá aqui, ó, tá? Tenho no eixo horizontal 4 átomos, então como se eu formasse um quadrado, e 2 átomos no eixo vertical aqui, que a gente chama de axial, tá? Então eu formo 8 faces, tá? Se a gente for montar as faces aqui, formariam 8 faces, por isso octaédrica, certo? Além de outras geometrias aí que a gente pode encontrar, beleza? Então a gente estudou as principais geometrias e eu mostrei para vocês aqui mais algumas que existem, além dessas existem outras ainda. Tá bom, pessoal? Valeu? Então a gente encerra aqui a nossa videoaula sobre geometria molecular e polaridade, e vocês aí podem estudar e qualquer dúvida trazer para nós.